bem-vindos ao IMIP Educa, seu podcast de conteúdos de saúde para estudantes, gestores e profissionais de saúde de todas as áreas. Aqui você fica em contato com o que existe de mais atual, com fundamentação científica, com a experiência do IMIP para fazer toda a diferença na sua vida profissional. É um prazer enorme estar aqui com vocês e eu queria apresentar a nossa primeira convidada, a doutora Jurema Teles. Doutora Jurema é graduada em Medicina, mestre em Ciências Médicas pela UPE, doutorado em Oncologia no INCA-IMIP e coordenadora do Serviço de Oncologia aqui do IMIP. Doutora Ju, muito bem-vinda mais uma vez a esse nosso bate-papo. E eu sigo já apresentando a nossa outra convidada também igualmente querida, a doutora Mirela Rebelo, que também é graduada em Medicina, especializada em Geriatria, doutora em Bioética e em Saúde Integral do IMIP e coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos do IMIP. Bom, a gente vem dando sequência a uma conversa que a gente teve sobre oncologia, falando de cuidados paliativos. A gente sabe que hoje, infelizmente, apenas são dados da OMS, apenas um paciente que precisa recebe os devidos cuidados paliativos na sua fase terminal de vida, na sua terminalidade. E eu queria saber e entender por que essa deficiência que a gente tem hoje, se isso é uma questão mundial, se isso é uma particularidade do Brasil, e o que é que a gente precisa para melhorar esse cenário tão desfavorável. Eu acho que é um conjunto, né, de coisas, assim, até da forma da gente viver e morrer, né? Hoje a gente morre mais de doenças crônicas, cuidados paliativos não é só para o paciente com câncer, né? Então, todo paciente que tem uma situação, né, de sofrimento, que ameaça a morte, que precisa desse cuidado multidisciplinar e que para esses cuidados que, às vezes, desde o diagnóstico, mas também intensivamente no fim de vida, eu acho que esse é o cuidado de fim de vida, né? Que já, também os que recebem ainda pode muito melhorar. E como a gente conversou sobre oncologia, a iniquidade também tem cuidados paliativos, né? Da distribuição, como isso acontece no mundo, do acesso ao opioide, né? Enquanto os Estados Unidos estão preocupados com abuso, com adição, a gente ainda tem uma dificuldade de acesso, de fornecimento e consumo per capita, né? Então, tem muita gente morrendo sem cuidado paliativo, sem cuidado de dor esse ano, no Dia Mundial do Câncer, né, quando ele bota aquela projeção que 75% dos casos vão ser em países como o nosso e um aumento de 75% até 100% de câncer em países como o nosso até 2050, ele coloca um dado, né, que cuidados paliativos faz parte da linha de cuidado e é fundamental e ele coloca até que a gente comece cuidando de quem está doente, comece aliviando o sofrimento de quem já está doente e tente prevenir, tente que nem adoeça. Mas ele trouxe um dado que me impressionou também, que só 28% a 30% dos países têm realmente um financiamento para a política de cuidados paliativos. Inclusive nós, né? Estamos esperando aqui na nova política que foi aprovada que venha o financiamento. Antes a gente tinha a inclusão, mas nada mudou no sentido de como isso vai ser ofertado, tanto no sistema suplementar como no sistema público, né? Então, é muito esforço e o comprometimento da instituição, mas a gente sabe que precisa de gente, né? Cuidado paliativo precisa de uma equipe multidisciplinar. E eu acho que isso é uma barreira grande. Claro, gente treinada, né? É claro que a gente, eu brinco, né? Eu não sei se vocês sabem, mas nós todos vamos morrer e nossos queridos também, né? E a gente não se prepara para isso. Então, às vezes, né, eu me lembro da doutora Mirela, quando chegou aqui, com sua batinha aqui, ela botou cuidados paliativos, né? Eu falei, e a senhora é médica de quê? Né? E o pessoal, não, é uma médica legal, que conversa bem, vai cuidar de você. Então, a gente tem até dificuldade de dizer. Eu também digo que a semântica, né, que uma coisa que você tem que explicar muito já é uma barreira, né? Então, porque paliativo vem do palio, da proteção, mas no sentido deles é de fazer menos e deixar de fazer. Na verdade, a gente tem que saber o que é o que o cuidado paliativo vai fazer, qual é o plano de cuidado das coisas que vai fazer e deixar de fazer o que não tem sentido, né? O que vai aumentar sofrimento, que vai prolongar o processo de morte, que é uma coisa totalmente diferente. Mas diz aí, Mirela. E me diz como o IMIP, na sua visão, que sempre foi de olhar o ser humano na sua integralidade, começou a fazer
cuidados paliativos nesse formato que a gente conhece hoje? A gente é bem pioneiro, né, com o início do cuidado paliativo. Eu lembro que logo quando eu voltei de São Paulo para cá em 2009, conheci a doutora Jurema, que já queria que tivesse cuidado paliativo na instituição, o diretor da época, né, doutor Antônio Carlos, também queria. Então, assim, eu vim com a minha formação em cuidados paliativos para um terreno que já queria cuidados paliativos. Então, assim, o IMIP, desde a sua formação, né, desde quando começou o doutor Fernando Figueira, queria esse cuidado integral para a criança. Então, assim, não foi difícil explicar cuidado paliativo aqui dentro. As pessoas já sabiam o que era e a gente pôde ofertar. Então, a gente teve o serviço desde o início, como interconsulta, ambulatório, depois se estruturou a assistência domiciliar, né, e o cuidado em enfermaria. E hoje além de ser o cuidado paliativo oncológico, é para a instituição como um todo. Eu lembro que no começo a gente ia aparecer na neonatologia, na pediatria, e hoje tem gente formada lá dentro. Mas o IMIP, ele tinha essa riqueza, né, de querer o cuidado integral, de respeitar já o cuidado multidisciplinar. Então não foi difícil. O que às vezes em outras instituições, né, que as pessoas dizem e me perguntavam, como é que você conseguiu tão fácil, tão rápido montar no IMIP? E aí era porque a instituição já era sensibilizada, já casa. Exatamente, a gente era um terreno fértil. Mas eu acho que enquanto barreira para as pessoas acessarem o cuidado paliativo, existe financiamento, existe principalmente formação. Então, quando eu cheguei aqui, que as pessoas já sabiam, tinha a filosofia da casa e as pessoas já sabiam que era cuidado paliativo, isso facilitou muito a estruturação do serviço, né? Mas formação é muito importante, tanto que a OMS, nessa mesma documento que ele coloca aqui, apenas 10%, né? 1 em cada 10 recebem cuidado paliativo, e como a doutora Jurema bem ressaltou, o som na terminalidade é quando grita, né? Quando a pessoa está morrendo de dor, chega num pronto-socorro e de alguma forma acessa algum tratamento de cuidado paliativo, que as estruturas como um todo, quando a gente vai ver qualidade de morte e os índices são ruins, né? A gente, o Brasil, não é um bom país para se morrer, porque os serviços ainda são desconectados, desestruturados. Então, existe a questão desse 1 em cada 10. Quando ele coloca lá, ele coloca um pouco da solução. Qual seria a solução nesse documento que ele falou 1 em cada 10? E aí ele coloca que os especialistas, então os centros que tem cuidado paliativo como a gente, ele tem que fazer o cuidado paliativo mais especializado e formar as pessoas para fazerem na rede cuidado paliativo. Por isso que o IMIP tem tanta essa preocupação de estar inserido, educando, levando conhecimento, porque o paciente, ele está em todo canto. Ele não vai estar só numa enfermaria de 20 leitos. Ele está na unidade básica de saúde, ele está num pronto-socorro, ele está numa UTI. E quer voltar para casa, né? Quer voltar para casa, que é uma grande barreira, né? O paciente quer voltar para casa, mas e quem vai cuidar dele lá? Então, muitas vezes, quando a gente vai dar alta, a gente liga para o serviço, às vezes a gente instrui o serviço que vai receber, como que vai fazer o cuidado paliativo e o que precisar ter um backup nosso, entende? Entendo. E como um dos pilares para essa reestruturação é a formação, eu queria também que vocês falassem um pouquinho de como é que está hoje e para onde a gente caminha na formação desse profissional. E aí eu falo da formação técnica acadêmica e também as características pessoais e de vida e de visão que o profissional deve ter para abraçar essa área de atuação. Queria voltar, né, um pouquinho, né, no pioneirismo também foi na formação. Então, a gente foi um dos primeiros serviços de residência. Foi o primeiro, né? A gente, junto com Brasília, a primeira residência de medicina paliativa do Brasil. Paliativa. Logo em seguida, fez a residência multi de cuidados paliativos, que tem uma integração também com a residência multi da saúde do idoso, né, que dessa necessidade de cuidado paliativos, né, e de cuidar de câncer, porque a gente envelheceu, então tem uma integração de cuidado e tem um mestrado em cuidados paliativos associado à residência, que também é pioneiro, né? E aqui em Santa Catarina, e parou, e a gente continua, né? E a ideia até desse mestrado de cuidados paliativos é entender que cuidados paliativos, sim, tem um saber que é do especialista, né? E a gente precisa desse especialista, né, para tirar a dúvida, para o doente mais complexo, mas que tem um conhecimento que é transversal, né? E que, inclusive, faz parte de várias formações, de várias especializações, como a oncologia, né? Cardio, pneumo, infecto. Então, a gente tem várias situações que enxergam, mas de maneira geral a gente precisa ter um conhecimento, tanto que também na diretriz de bases do ano passado foi aprovado para a medicina que cuidados paliativos é obrigatório, é um conteúdo obrigatório para a formação do médico generalista. Nesse sentido, como não faz cuidado paliativo sozinho, e tem que ter várias formas, e a gente teve uma preocupação, primeiro nesse mestrado, era só o residente que podia fazer,
Aí vem, e os preceptores, né? Que tem que ensinar e tem que aprender fazendo. Então, é muito importante a gente ter uma formação curta, uma formação rápida, mais rápida, ter o curso de especialização, porque muitas pessoas estão tendo a sensibilização, começa a circular informação, né? Até eu brincava que assim, eu não vejo ninguém judicializando cuidados paliativos, né? A fila para cuidados paliativos, como a gente vê em UTI, mas a gente começa a ver que tem paciente chegando pedindo, né? Eu já recebi paciente que riscou o código de ética, assim, que era nossa obrigação oferecer cuidados paliativos e imitar e respeitar a vontade, né? Então, se preparando para isso e também para as próprias vivências, né? Das perdas que a gente tem, né, dos nossos, né, que como viveram, como morrem. Então, isso a gente vê que é uma necessidade da sociedade, da saúde, né, da sustentabilidade do sistema de saúde. Então, com isso, né, Mirella pode até falar mais, a gente tem um pool de informações, né, no IMIP Educa, tem a especialização agora da FPS Cuidado Paliativo, tem esse campo de prática aqui que é realmente muito rico, né, e sensibilizado, né, que é o IMIP. Várias especialidades, né? Desde a pediatria, né, a gente está aqui falando das doenças raras que abraçou o cuidado paliativo, né, então tem que cuidado paliativo neonatal, você já sabe que o paciente, né, vai ser inviável, é um sofrimento enorme, né, e o cuidado vai até depois, né, do luto, e a gente também tem no Pronon alguns cursos que vão sair esse ano também, com essa coisa da prática, né, do dia a dia, do caso clínico, da dúvida que impacta, que mude o cuidado para mais pessoas receber esse cuidado no fim da vida ou no começo. Na oncologia, hoje se diz que é para se ter desde o diagnóstico. Não tem gente para isso, mas assim, o princípio do cuidado paliativo, né, de respeitar a diretiva de vontade, de incluir a família no plano, né, de ter um olhar, né, para o prognóstico, do preditivo, o que importa para aquele paciente, naquela família, tem que estar desde o diagnóstico. E tem que também ter o momento de pedir o socorro, ter a pessoa para intercorrência, o momento que pode realmente se assumir no serviço realmente de cuidado paliativo. Então, essa nuance de que Mirella vai falar desse, né, pool de informações de IMIP Educa, muito, né, enriquecido de quem está na frente, na prática, no dia a dia, né, passando por situações inusitadas, mas muito também prazerosas, né, a gente aprende muito, né, com o paciente, né, e a gente vê quando o cuidado paliativo é bem ofertado, chegado no tempo, como isso é importante para a família e para o profissional, né? Que a gente também fica, né, falando do burnout e da satisfação, né? Que como protege a gente estar em grupo e oferece um cuidado que o doente precisa. Eu acho que se for para falar um pouquinho do perfil do profissional, né? Eu acho que todos nós que fazemos a área da saúde, se não temos, devemos criar um perfil para ofertar cuidado paliativo que os pacientes que a gente cuida necessitam, né? Então, assim, primeiro a gente entender que a gente não cura tudo. Eu acho que é aceitar esse primeiro ponto. Eu acho que é como se fosse, vamos fazer esse acordo inicial. Porque se você achar que você cura tudo, você não vai fazer cuidado paliativo, mas não é só cuidado paliativo, não. Todo o resto vai lhe frustrar. Né? A gente fala muito de ajuste de expectativas. Quando eu vou discutir alguma coisa com uma família que vem, às vezes, de um outro especialista na perspectiva de cura e encaminhou para mim já porque não tem cura. Mas então, toda decisão para frente tem que partir de uma verdade que não há cura. A família também precisa compreender isso. Então, isso também a gente faz dentro da enfermaria, quando vai discutir os casos com os residentes, com os estudantes. Então, a gente desce daquele pedestal de que a gente tem o poder mágico de curar tudo, entende? E aceitar essa limitação. E quando a gente aceita essa limitação, abre um outro horizonte, mas tem muita coisa que é possível. E aí, dentro disso que é possível, vai haver uma flexibilização, porque tem coisas que, eventualmente, você acha que é a melhor conduta, mas o paciente não acha. Claro. Entende? E a gente vai seguir dentro do que é evidência científica, mas também princípio bioético. Então, por isso que muita coisa que a gente faz em cuidado paliativo bebe na bioética, né? Como a gente fez durante a pandemia, na hora de tomar decisões, que a gente, com o SCORE que ajudou o CREMEP, tinha muito disso, entende? Tem a evidência científica, mas nesse momento de dúvida, nesse momento que eu tenho que considerar, né? E a gente caminhou muito a coisa na bioética, né? A gente saiu da bioética paternalista, que sou eu que sei o que é bom para você, né? E agora você tem que me dizer o que é bom para você.
você. Agora você precisa saber a verdade. Porque é muito difícil eu dizer assim, não, essa doença tem cura e o tratamento é esse. Se a doença não tem cura e você acredita, você vai fazer o tratamento. Agora, se eu digo pra você honestamente, olha, cura não tem, mas esse tratamento pode te melhorar a qualidade de vida, pode te trazer mais tempo de vida. Às custas desse, você vai decidir junto comigo. Você quer viver esse exatamente. tempo, né? Isso que fala de uma outra habilidade que também faz parte, né, do profissional de saúde em geral e também da medicina como básica, é a comunicação, né? A comunicação é remédio e é também iatrogênica, né? E lembrando que comunicação só 30% é verbal, acho que é até menos disso, né? Não verbal. Não verbal. Então, tem coisas... tem um paciente disse que dava na medicina, mas você tem um câncer, né? É assim, como se ele não tivesse direito de estar sofrido por isso e de saber, assim, o doutor vomitou, né? Meu diagnóstico, assim, que... Então, não precisa vomitar um diagnóstico, né? É a verdade. E, às vezes, o paciente sabe, às vezes, mais do que você, né? E ele acolhe, ele acalma e coloca... Tudo bem, eu sei que não tem cura e eu entendo isso. Agora, eu morro de medo de não ser cuidado, né? De sentir dor e não voltar, né, para minha casa. Então, essa questão da comunicação e na comunicação não verbal e ter os espaços para comunicação, né? Tá tudo tão corrido, tudo tão automático, né? E é uma troca de olhar, ter um momento né, tem alguns protocolos que fazem. Se você está muito corrido, respire, tenha um tempo para entrar tranquilo naquela conversa. É uma área que precisa muito desse olhar individualizado e de perceber as nuances e as delicadezas e as sutilezas, né? A gente tem que tirar um pouco daquela autonomia e entender qual é a expectativa do outro lado. E recupera aquele princípio prático, né? Antigo, que é, primeiro, não fazer mal. Né? Seja ativamente ou passivamente, não fazer mal, né? Então, tem coisas que, se você for no automático, você está fazendo mal para o paciente, para a família, para o sistema de saúde, né? Não precisa todas as pessoas morrerem no UTI. Isso não é bom. UTI é um lugar ótimo, conquistado, ainda está faltando. Pode-se fazer cuidado paliativo dentro da UTI? Pode. Mas, assim, é um lugar que o acesso é restrito, hora, luz, não sei o quê. Não vai ter os benefícios e as necessidades dele. E ali é um lugar para se recuperar e que faz muita falta para outras pessoas também, mas que não, às vezes, atende à própria necessidade daquela pessoa. Hoje, o interessante é que, do outro lado também, existe um certo, vou dizer, romantismo de que bom é morrer em casa e que nem sempre é. A gente conversava sobre isso na conversa sobre oncologia. A gente precisa ter suporte e condições. Então, nem essa UTI é o melhor lugar e nem, às vezes, a casa. Exatamente. E assim, e o plano, né, que a coisa tem que ser atualizado, né? Você vai, muito dinâmico. Não, vamos querer morrer em casa. Bem, né, bem cuidado, né, com os sintomas controlados. Mas se a coisa ficar diferente, né, o luto, né, a gente antecipa, né, aceita, fica com raiva, tem uma hora que a estrutura familiar não aguenta. Muitos dos nossos sistemas, né, de home care, é muito comum, quando o paciente está mais sintomático, remoção. Né? Então, eles não estão, muitas vezes, é outra coisa que a gente precisa. Se a gente quer morrer melhor em casa, a gente precisa também ter pessoas habilitadas para controlar os sintomas, não ter medo dos remédios. E de estar junto, né? Porque aquela coisa de estar junto ali, eu digo... Teve uma experiência recente de Mirella, né, que foi um partejar ao contrário, né? E a gente ficou 7, 8 horas esperando lentamente, controlando os sintomas, junto com a família, com os médicos. Então, isso é possível, mas é raro. A gente está brincando numa cidade que a gente nem anda, então até para se deslocar para muitas casas, né? Se deslocar a equipe numa intercorrência, é uma coisa que entra no pacote. Um preparo muito grande. Perfil. E eu contava, da outra vez, conversando com Ju, de um livro que eu li de uma paliativista, que eu sei que é amiga de vocês, né, Ana Cláudia Abrantes, e ela contava que perguntou ao paciente: o senhor quer falecer em casa? O senhor quer morrer em casa? Ele disse: espera um minutinho que eu vou perguntar à minha esposa, porque eu vou morrer. Agora, a casa, comigo morrendo, eu preciso consultar ela. Então, é uma decisão do paciente com a família.
Eu tenho uma história de um paciente que, se eu vou perguntar à minha esposa por conta da cama, quem vai continuar dormindo nela é ela, né? Eu vou me embora, mas e aí houve um acordo. Mas normalmente é isso, a gente chama muito a família para conversar, para essa organização, sabe? Para voltar para casa, ainda mais se a gente for pensar no contexto de SUS, que tem o Melhor em Casa, tem o ISAD, assistência domiciliar, mas nem sempre a gente consegue ter droga injetável ou o médico de forma temporal para dar as respostas. Mas se houver um planejamento, se a gente tiver droga disponível, dependendo da doença, que às vezes vem mais sonolência do que dispneia, é possível a gente manejar isso em casa. E no contexto de home care, né, eu tenho tido a oportunidade de conversar com alguns serviços, e é interessante que quando a gente começa a falar sobre isso, aí às vezes alguém levanta a mão e faz, né? Às vezes a gente conversa, né? O médico assistente combinou que é cuidado paliativo, mas assim, quando a pessoa começa a passar mal, já quer ir para o hospital. Aí eu falo, mas quem vai atender a intercorrência sabe medicar a dispneia? Sabe medicar a dor? Porque se coloque no lugar do parente que decidiu ou do paciente que decidiu que queria morrer em casa. Se você tivesse com falta de ar, você queria continuar em casa? Porque a gente tem como manejar a falta de ar. A gente tem medicação para a pessoa ficar serena em relação a isso. Você queria, porque se a gente entende que no hospital isso vai ser manejado de alguma forma. Então, você só fica em casa se você tiver seus sintomas controlados. É o primeiro ponto, né? Então, para estar em casa tem que ter medicação para falta de ar, tem que ter. E aí eu pergunto a vocês, eu estava lendo que um dos indicadores para se avaliar o bom atendimento em relação a cuidados paliativos é a administração de opioide. Para a gente avaliar de forma quali, como é que a gente avalia se o paciente teve boa assistência? Porque eu acredito que esse não deve ser o único indicador. Primeiro, sistematizar, né, a avaliação da dor, da funcionalidade, né? Tem coisas assim, eu não sei, né? Eu entubei, porque eu não sei se ele estava com sinais, né, de sarcopenia, estava acamado, dependente para todas as funções, né, às vezes com escala até de decúbito, não sei o que. Então, avaliar a funcionalidade você tem que avaliar, né, sistematicamente, né, e objetivamente, vital, né? É um quinto sinal vital, assim. E hoje, assim, se a dor é 10, e é uma doença crônica, é para você começar com opioide, né? E isso está lá previsto. Você pode, né, titular não sei o quê, mas saber que né, a gente ainda a gente escuta, não, morfina faz mal pro coração, dá parada cardíaca. Não é isso. Você está com uma dor 10, faz na dose correta, vai titulando, sabe que a dose, né, vai aumentando, vai diminuindo. No começo você tem que também se preocupar com vômito, com os sintomas para fazer, sabe, respeitar a hora, né, que ela só funciona, sei lá, de 4 em 4 horas, tem a forma lenta também. E tá atento que antes de ter uma parada cardíaca, assim, ele fica sonolento, ele tem uns sintomas que tem até antídoto, se precisar, e o antídoto tenha cuidado para a pessoa não fazer a dose que a gente faz para despertar numa cirurgia, para a pessoa não voltar gritando de dor, né? Então, ter essa parcimônia, saber a medicação, não criar barreiras, assim, falsas por falta de conhecimento, né, mitos, e tá acessível, né, que ainda é um problema, tá acessível na hora que a pessoa tá com a dor 10, esperar vir não sei da onde, vir da base, vir não sei da onde, abrir o cofre, tirar não sei o que, é sofrimento. A maletinha de emergência tem que estar lá, né, porque na verdade, assim, quando a gente vai avaliar a oferta de cuidado paliativo, tanto pode ser do ponto de vista individual, como a Jurema falou, né, então se sistematicamente você tá perguntando de sintomas, se você dá acesso às medicações, se você desmistifica, isso tudo é qualidade da assistência ali individual. Assim, sua equipe está preparada, né? Se o porteiro, né, tá entendendo, né, que quando a casinha, né, que você vai para o cuidado paliativo, né? Aí, assim, é uma empatia. As pessoas não queriam ir para casinha. Aí a Mirella, não, tem alta, a gente tem. Eu tenho que dizer que a estatística da gente é que a gente tem 40% de alta. Muitos desses pacientes, eles reinternam, mas nem todos morrem no seu primeiro internamento. Uma coisa de qualidade de cuidado é ter acesso ao cuidado paliativo, né? A equipe, os princípios, você percebeu os princípios de cuidado paliativo ali, falou, conversou com a família, né? Escutou a vontade do paciente, e algumas coisas assim, tipo, para muitos
muito paciente fazendo quimioterapia no último mês de vida é um sinal que você está, talvez, insistindo num tratamento que não tenha mais benefício para aquele paciente. Como usar antibiótico também. Agora, eu também brinco, né, que aí tem um gráficozinho, né, que aí faz aqui, você está sintomático no começo do diagnóstico, aí você fica bem, começou a tratar, aí no começo você precisa mais cuidado paliativo, vai diminuindo, ficando só na especialidade do onco, da rádio, e depois a doença volta, você trata, aí começa a ter mais sintomas, aí nos últimos 6 meses, né, e é a pergunta de ouro, né, se você acha que o paciente vai morrer, você ia se surpreender se esse paciente viesse a óbito nos próximos 6 meses? Se você não surpreende, é uma forma fácil de saber o cuidado paliativo, né? É bem objetivo. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente conhece esse paciente na semana, no dia que vai morrer. Né? Que eles chegam muito tarde. Semana passada chegou uma paciente de colo de útero, 2 dias faleceu. A gente já tem que faleceu num dia. Aí é pouco tempo para ofertar um cuidado de qualidade, né? E contar toda a história, que vem toda uma história de dificuldade de acesso, de sintoma não conhecido, nem do nome da doença que não foi dita. Mas, né, como você disse, Ana Cláudia, é possível, né, num contato de minutos, olha, você ser empático, você ser acolhedor. É difícil. Então, isso também nessa ampliação que a gente precisa preparar as pessoas para ofertar cuidados paliativos, muito importante, porque muito chega para isso. É extremamente importante. E aí, dada essa dificuldade que a gente sabe que está posta de formação, de transversalidade, eu queria que Mirela falasse um pouquinho do projeto que a gente tem de teleconsultoria e teleassistência. Isso pode ser uma forma da gente vencer barreiras. O IMIP estruturou esse projeto, né? Se Deus quiser, vai para frente. E a gente tem como, até porque são profissionais com a formação acadêmica completa, poucos no mercado. Como é que a gente poderia, com essa ferramenta da telemedicina, teleconsulta, teleassistência, ajudar os outros serviços? Esse é o outro pilar que o OMS diz pra gente, né? O que ele diz, qual é a função? Matriciar. Nesse contexto onde poucas pessoas estão recebendo cuidado paliativo, qual é a recomendação? Que o especialista treine as pessoas e ele matricie os casos, né? Então, assim, na hora que ele treina uma rede, nessa rede as pessoas vão começar a ofertar cuidado paliativo, mas naquele meio, os pacientes, ele vai oferecer empatia, ele vai fazer uma boa comunicação, ele vai começar a tratar alguns sintomas, mas alguns podem fugir do que ele já sabe. E aí ele tem a quem consultar, né? Até porque isso dá uma segurança para a pessoa se aproximar de um paciente que tem uma complexidade, entende? Porque muitas pessoas às vezes não ofertam por medo do que é que eu vou encontrar e como é que eu vou resolver? Eu vou começar a ofertar, mas eu não domino completamente. E se eu precisar de ajuda, recorro a quem eu pergunto. E quando a gente falou, né, da questão do atendimento domiciliar, porque, tipo, na Espanha, né, na Holanda, 80% dos pacientes oncológicos morrem em casa, né, coitado. E, então, a gente, aqui era 1%. 1%. E muitas das vezes, porque não sei, esse 1%, como ser transferidos. Eu acho que a saúde digital entra muito bem nisso. A gente hoje consegue monitorar, né, perceber, né, de longe, frequência tem, né, os valuables, né, você não precisa estar na UTI para ser monitorizado, né, tem a questão da dor, de enxergar a dor de quem não fala, né, e quem está, isso assim. E de, tipo, fazer eu já fiz conferência de uma paciente que estava com uma doença metastática, idosa, já com uma síndrome demencial, que um filho morava em São Francisco, outro na Inglaterra e outro em Portugal. Né? E a gente sentou para fazer uma reunião, conversar, a cuidadora, numa situação dessa que a gente diz que é uma cidade que não consegue andar, mas você consegue fazer isso. A gente está também começando um co-help e está vendo as dores que tem nessa questão do atendimento oncológico. E a gente vê que às vezes é o paciente que vai para a urgência porque a dor não está controlada, né? Sai sem uma orientação correta, ou aonde vai adquirir a medicação. E, às vezes, você precisa conversar com a família que não consegue vir no teu horário comercial aqui.
né? Então, às vezes a pessoa que realmente é o chefe da casa, é o que está trabalhando e que criar hora, né? E uma maneira de você conversar com ele, numa hora que ele também consiga, ou às vezes ele está de longe, né? Como esse caso, tomando as decisões. Então, eu acho que a saúde digital também pode ajudar muito isso. Tanto no formar mais gente, educar e dar tranquilidade, né, para as pessoas que estão na ponta, fazer o correto. Você não está sozinho, isso é assim mesmo, aumente isso, diminua aquilo. Converse com a família, pergunte isso, né? Aí, então, acho que isso vai ser... Nesse ponto, a gente entra naquela questão... Aí tem que formar para a saúde digital também. Isso. Que a gente falou da avaliação individual, né? Assim, do cuidado ofertado. Aí tem a avaliação de forma... que a gente tem aquele ranking de qualidade de morte, né? E o Brasil tem um índice ruim. E o que ele avalia lá é acesso ao opioide, equipes formadas, rede de atendimento, entende? Então, assim, quando a gente está falando dessa saúde digital, ela é a conexão da gente na rede, né? Ela vai conectar a gente com vários cenários e que consegue se falar e fazer com que esse paciente seja bem assistido, onde ele está com todo um backup. Porque antes a gente tinha... multiplicar, né? E tem, assim, na política oncológica anterior, e persiste agora, né? É, assim, bem claro que ela é importante na política oncológica, mas não tinha direito como é que eram esses cuidados paliativos na rede. Então, eles desenharam um modelo que é muito baseado da oferta perto de casa, né? Com atenção básica envolvida. Então, mas pelo momento, esse colega que está na atenção básica, né? Muitos já estão sensíveis, eles podem, inclusive, fazer, né, a residência como uma área de atuação, mas... o que a gente escuta dos pacientes é que nem a família, nem o sistema de atenção básica, às vezes, numa situação muito complexa, se sente à vontade de estar manejando aquele paciente. Tem dúvida até onde conseguir o opioide, a morfina, né? Que tem um Pernambuco sem dor. Dúvida tem um papel de logística básica. De logística. Então, a saúde digital pode ajudar muito nessa questão da rede e de mostrar que lá é um campo seguro e que ficar em casa bem, mas que precisa de reavaliação, precisa do saber. Então, acho que tem um desafio enorme, né? E é uma oportunidade enorme, né? Com a política mais estruturada de que as pessoas realmente entendam e ofertem o cuidado paliativo de uma maneira mais... E em relação, ainda nessa linha da integralidade, que o IMIP sempre foi pioneiro, o papel das diversas outras profissões, da equipe multiprofissional nessa rede de apoio. Isso. A gente tem a formação, né? A gente tem uma residência específica multiprofissional em cuidados paliativos. Muitos deles participam do mestrado também de cuidado paliativo, pesquisam na área. Interessante que nesse contato, porque essa residência multiprofissional, eles têm o eixo bem específico de cuidado paliativo, mas num hospital como o IMIP, eles têm o eixo transversal, por exemplo, só da fisioterapia. Então, ele tem encontro com os residentes de outras áreas. E às vezes nessa troca... a gente tem atualmente duas residentes que vieram da residência de reabilitação e estão no mestrado. Por conta das reuniões com os residentes da gente de cuidado paliativo, foram entender o que era cuidado paliativo e assim vieram para dentro da residência. E aí o papel deles dentro da equipe, né, tem um papel específico de cada área e depois, trabalhando em equipe, vai se criando um conhecimento transdisciplinar. Né? Então há muita troca, né? A fisio trabalhando com a TO, alguns momentos um paciente com dispneia, o médico discute com o fisioterapeuta, você acha que já é o tempo de eu entrar com antibiótico, porque às vezes eu vou entrar com antibiótico não para tratar totalmente a infecção, mas para diminuir o sofrimento da dispneia ou da secreção, mas às vezes algumas manobras da fisioterapia resolvem aquele ponto. Então às vezes o caso vão sendo discutidos, cada um com o seu saber, mas para resolver aquele caso específico, sabe? A enfermeira, o conforto que a enfermeira dá, os técnicos de enfermagem o tempo todo ao lado do paciente, cada um com o seu papel dentro da equipe tem uma riqueza muito grande, né? E essa coisa da interdisciplinaridade, né? A gente fala da comunicação com o paciente, com a família, mas a gente precisa também se comunicar melhor entre a gente, né? Que tem muita coisa departamental, né? E o saber que ele deixa daqui não, o médico é mandado. Não é isso. Não é muitas vezes na Inglaterra muita coisa chama nursing home, né? Assim, diz que é menos médico, né? Em certas situações para a gente atrapalhar menos, mas a gente precisa estar trabalhando junto, né? E tem até um curso Pronom também que é do cuidado interdisciplinar, né? Que é uma coisa também que a FPS está trabalhando nessa, porque
a gente não pode um dizer o outro, né? Não precisa de sonda, tarará, não tem, por que não está com sonda? Acontece. Bastante, né? É muita conversa, né? A equipe tem que estar muito alinhada nos casos e, assim, é uma riqueza gigantesca, porque acho que se a gente for para a história da complexidade de Edgar Morin, né? Os pacientes em paliação, eles são... Os pacientes de forma... As pessoas são complexas, mas o paciente de paliação, ele tem uma constelação de sintomas, uma constelação de questões, é complexo. Então, assim, essa equipe que tem várias formas de olhar e de intervir é de uma riqueza muito grande. Mas a gente tem que se comunicar entre a gente, não dizer, porque ficar cada um no seu quadrado é avassalador para o paciente. Singular, feito a muitas mãos. Exato. Dessa história do cuidado paliativo precoce mesmo, né? E viram que tinha uma consulta, depois era um coping, né? Que ele chama, né? Que é ensinar a lidar, né? Como você lidar com a situação complexa, né? As coisas práticas do dia a dia, onde pega o remédio, o jeito de deitar, como não dói, ficar de olho aquilo. Então, era um coping que era por tele, né, e telefônico, e semanalmente, e ter esse canal de escuta, de comunicação, e de ensinar a lidar, reforçar, rever esse plano que foi feito de multidisciplinar, isso fez com que não só vivesse melhor, mas como vivesse mais, né? Então, aumentou a sobrevida em câncer de pulmão, quando muitos remédios, né, de terceira linha não aumentavam a sobrevida. E condensou que a prática é o cuidado paliativo precoce. Então, é possível, né, pensar de uma forma mais exponencial, né, de fazer isso de muitas formas, né? Mas com os princípios, né, e sabendo onde quer chegar. E aí eu acho que nesse contexto, acho que o IMIP se insere ofertando várias formas, né? Para a rede de formação, né? Tem para os residentes aqui dentro da casa, né? Isso, residência médica multiprofissional. Cursos mais longos, cursos mais curtos, oportunidades dentro da plataforma do Oncoline, né? Por Pronão. Então, assim, acho que é buscar, né? Tem o de educação, né? Tem um que é uma introdução, tem um curso mais prolongado, né? E é uma coisa eu acho que pode se desdobrar também, né? Em alguns cenários, né? Uma barreira que acho que a gente não comentou e que é importante até na hora que a gente fala de educação é que o que se entendia como cuidado paliativo há anos atrás é que era o cuidado das últimas horas de vida, né? E que era não fazer nada. Né? E agora, até aqui a gente já falou que é fazer muito, né? Se comunicar, é tratar da dor, é dar acesso a medicamento, é tirar dúvida, não sei o quê. Avaliar a dor, né? Avaliar a dor. Então, assim, uma pessoa que se sensibiliza com cuidado paliativo, ela precisa se instrumentar, entender, né? Aprender a fazer e, ao mesmo tempo, entender que nos cenários que ela vai estar, muitas pessoas vão ter o conceito anterior. Então, ele tem que estar muito seguro do que ele está falando, porque, às vezes, se ele chega sozinho para fazer o cuidado paliativo e ainda vai treinar a equipe, vai ter que sensibilizar aquela equipe para ofertar, né? Organizar aquela rede dele. Então, ele precisa ter noção que o passado era de um jeito, e o próprio conceito do OMS, ele evoluiu exatamente ao longo do tempo. E a gente teve até a experiência aqui, né? Quando foi para a pediatria, né? Que aqui foi foi o contrário, né? Mais difícil, que hoje que a gente está aqui comemorando nesse crescimento, esse entendimento da pediatria, até porque o perfil, antigamente a gente era um hospital de diarreia, pneumonia, infecção. Hoje são os doentes, né? Pacientes com síndrome, doenças raras, síndromes neurológicas, pacientes que neonatórios que já nascem cardíacas. Então, nós somos mais prontos, né? Mas, assim, como a doutora Mirella, ela chegou a aparecer na neonatologia, né? Mas, assim, hoje... Isso é geriatra de formação, porque né? é muito, né? Eu brinco também com a Ana Cecília, com ela, que é muito antinatural uma criança morrer, mas elas também morrem, né? E às vezes, assim, não precisa morrer num sofrimento que ainda é muito maior, né? Pelo contexto, a vida, né? Família, a perspectiva, né, que você tem. Mas, assim, você está tão bem preparado, né? Está tão convencido, que isso aí foi a primeira intubação paliativa foi na pediatria. E quando a gente foi fazer na UTI pediátrica, e quando foi fazer, assim, para alguns técnicos, pensava que você estava matando o paciente. Eu não entendia. Não entendeu. Então, assim, você sabe, mas você tem que compartilhar o saber e tem que preparar a equipe para aquilo ali, né? Aí teve a intervenção, tudo, porque são anos de construção disso, assim. Ai, que bom. Eu pensei que... eu tenho que salvar e tô tirando a fonte de oxigênio, tô matando. E na verdade não era, né? Eram pacientes que tinham indicação clara de extubação, né? E não obrigatoriamente estuba e já morre, né? A gente só tira do ambiente
de terapia intensiva e vai para um outro cuidado, né? Isso. Tem horas, tem história de dias, eu acho semanas. Que, às vezes, quem vai ouvir a gente talvez não entenda essa história de cuidado paliativo na pediatria. Tem a questão das doenças crônicas e a gente saber que uma das indicações é só ter uma doença que a expectativa de vida não é a esperada. Isso. Né? Então, assim, hoje nascer no Brasil, mais de 70 anos de sobrevida, a gente espera, né? De expectativa de vida para a pessoa. E tem doenças que ao nascer a expectativa de vida é 30, 40 anos. Veja, é uma pessoa que precisa de cuidados. Ou 3, 6. Isso, ou muito menos, exatamente. Mas a gente fala, se for até 30 anos, você pensa em cuidados paliativos. E o que é paliação? É um manto de proteção, né? Ele vem de palio, não é de paliativo da torneira pingando, que você vai lá e faz meia boca e a torneira continua pingando. Paliativo vem de palio, que é manto de proteção do sofrimento. Então, uma pessoa que tem uma expectativa de vida mais curta, a família vai viver em torno disso. Vai viver no hospital, dor, não sei o quê. Então, é nesse sentido, não é só o cuidado de fim de vida, né? Eu acho que é importante isso estar claro. E, gente, infelizmente a gente está próximo do fim, e aí eu queria, com a sensibilidade de vocês, eu sei que vocês já viveram N histórias, e com a delicadeza, com a percepção, com a formação técnica, com o compromisso que vocês têm, eu queria saber se vocês podiam relatar alguma história que também trouxe ensinamentos, porque eu acho que isso é uma troca muito grande, né? Num momento desse, nós como médicos ajudamos, mas também aprendemos muito. E nessa hora o paciente também traz muito do que ele viveu. E aí eu acho que isso é tão heterogêneo como são as tantas vidas. E as formas de viver são as formas de morrer. E aí eu queria que vocês compartilhassem com a gente alguma história dessa que toca, porque toca vocês, com certeza vai tocar a gente e quem está nos ouvindo. Eu vou pedir permissão para contar duas. Então, uma vou contar da pediatria, né? Que é um caso que me procurou no consultório privado, uma família de uma criança que tinha tido um problema ao nascer, uma hipóxia, e não evoluía com o desenvolvimento habitual, e em dado momento foram propor para essa família colocar uma traqueostomia. E aí a mãe foi contra, a princípio, dizendo, não vejo sentido, minha filha não suga, não ouve, não está se desenvolvendo, não sorri. E angustiada com tudo aquilo. E aí a pediatra virou para ela e disse, então você não quer que faça nada, você quer só cuidado paliativo, você não quer que faça nada pela sua filha, você quer só que ela morra. E isso chocou a mãe. E aí, de alguma forma, conversando com outras pessoas, ela descobriu que eu existia e veio no consultório do geriatra, porque foi no consultório privado como geriatra. Eu era uma criança de 8 meses na época. Vieram no consultório conversar e, entre outras coisas, na conversa eu disse que ela não estava errada, que existia indicação de cuidado paliativo, estava claro, mas que a gente ia precisar ter pessoas para ajudar ela nessa caminhada. E foi na época que eu acho que foi um dos primeiros pacientes privados que Sheila teve, porque eu chamei ela para me ajudar. Eu disse, Sheila, eu não vou conseguir ajudar essa família e fazer conta para uma criança de 8 meses. Eu não vou conseguir medicar essa criança. Mas uma das coisas que eu disse para essa família, que eu pedi desculpa por a gente não estar tão evoluído do ponto de vista profissional e ela ter tido que ouvir isso, que ela queria matar a filha dela, né? Então, em termos de educação, ela Duríssimo, né? Entende? Então, assim, eu lhe peço desculpa que você tem esse conhecimento, mas a gente nem todos os profissionais não tem, né? Mas a gente está evoluindo, a gente está tentando ensinar, as pessoas estão sendo sensibilizadas, isso vai melhorar. Eu sinto muito que você passou por isso e eu vou te ajudar a ser diferente. E aí essa trajetória, essa criança ainda viveu alguns anos, depois já faleceu. E o outro caso que eu vou dizer é o meu primeiro paciente de cuidado paliativo, que era o senhor idoso que eu acompanhava em casa com DPOC grave. Acho que quem já me ouviu dar aula já ouviu falar. Seu Antônio, e ele tinha um DPOC grave, eu já tinha mandado ele para UTI umas 2 vezes, e um dia eu cheguei na casa dele, ele tinha sido aviador, contava histórias, então era maravilhoso, era um amigo, virou um paciente que vira amigo. E aí um dia eu chego na casa dele, ele tá cianótico, com frequência respiratória de 40, e eu peguei o telefone prontamente, já fui pedir na ambulância que eu ia mandar ele pra UTI, era um paciente privado também. Eu era super jovem, eu devia ter uns 28, ele tinha 84. E aí, quando eu peguei o telefone, disse, pessoal, reserva a UTI para seu Antônio, manda a ambulância lá, e desliguei o telefone. Ele fez, pra onde, minha filha? Pra UTI? Não vou de jeito nenhum. Aí eu disse, seu Antônio, eu já estudava cuidado paliativo, mas eu nunca tinha colocado um paciente em cuidado paliativo e não tinha tido a conversa com ele. No fim das contas, seu Antônio disse, olha, eu quero ficar em casa. Qual é o seu medo, minha filha? Aí eu não conseguia falar, ele fez que eu morra, ele fez, pois eu não tenho esse medo, não. Fique tranquila, eu já vivi bastante, tô ótimo, gosto muito de você cuida de mim, tá? Se eu morrer, morri, se eu não morrer. E aí ele... Continue cuidando. Continue cuidando. E aí eu fiz tudo que eu sabia de fato e ele não morreu, era uma infecção respiratória. Ele saiu da infecção e aí depois ele melhorou, já nos bate-papos das visitas domiciliares, num dos cafezinhos ele virou pra mim assim, aí fez, minha filha, morrer não é fácil, não.
É difícil. Não é simples, viu? Você pode fugir dos seus protocolos de vez em quando e que você vai cuidar muito bem da gente. Então, assim, eu acho que essas são as 2 lições que eu fico, né? A gente precisa se instrumentalizar, ter tranquilidade, ouvir nosso paciente, né? E tentar não falar coisa que a gente não sabe. Então, se em algum momento alguém pede alguma coisa que a gente não está habituado do nosso protocolo, vamos estudar, vamos perguntar a alguém que sabe como é que eu posso conduzir. Primeiro não fazer mal, né? E saber dessa comunicação. E às vezes não diz, mas faz uma careta, faz um desdém, balança, fica olhando o relógio, né? E suspira. A gente tem que pedir uma boa vida. Isso. No meu, assim, eu tenho muitos causos, né? Mas eu tenho um aqui que chegava, vai trazer um lanche pra mim, vinha do sertão. Aí fazia. E teve era um câncer gástrico que viveu 8 anos metastático, assim, antes da imunoterapia, dessas coisas, né? Ele fazia, minha filha, você já olhou o céu? Você tá pensando que a vida é desse jeito mesmo, né? Foi evoluindo, a gente mudou para um remédio, depois ele fez, olha, quanto a senhora acha que esse remédio seu me ajuda? Tudo bem, vamos continuar, mas quando você achar que não está resolvendo bem, pode me mandar para o meu sertão, que eu fico bem e tal. E teve a hora de a gente mandar ele para o sertão, né? E ele brincava que dizia, sabe qual é o meu segredo para viver muito assim? É dizer que era dívida, que não podia deixar dívida e fazia dívida e fez uma questão de vaquejada. Eu fiz, já vou agora receitar na dívida. Mas aí ele foi, assim, tem uma foto dele na rede, né? E algumas vezes a gente ligou, né? Isso já faz alguns anos, e o colega de lá ligou para ajuste de remédio e tudo. Na rede, no terraço, né? Ele mandou a amiga da gente daqui, né? E os vaqueiros foram um a um, ia ter uma outra vaquejada, foram um a um se despedir dele, né? 2 dias antes de falecer, né? Aí foi e complementar. E isso é muito significativo para a família, né? E para a vontade dele. E com certeza foi uma morte mais digna e mais coerente com a biografia dele do que tivesse, né? Em Recife, longe dos seus queridos, e isso é possível, né? E a outra que assim, foi agora do carnaval, que eu queria até contar, que, né, a gente perdeu um grande amigo, né? E assim, o pessoal muito preocupado com os amigos e quem estava muito próximo dele, que tinha um encontro nos sábados de carnavais, né? E o pessoal aí 1 mês e pouco, final de dezembro, né? Não, tá cedo, a questão do luto, se era certo, se era errado, se era não sei o quê. Mas se organizaram, assim, até para viver o luto coletivamente, né? E muito preocupado com esse amigo dos amigos, né? Que foi presente, acho que visitou 85% dos dias que esse amigo estava doente. E fizeram uma festa de carnaval, né? Fizeram um manifesto, botaram a questão. E como isso foi rico de troca, de história, chegou aí irmãos, filhos, sobrinhos, os amigos contando histórias e honrando a biografia. E, por outro lado, aí teve uma paciente que segue na rede, né, que aí curtiu, aí, não é porque eu tinha perdido uma tia, não achei adequado curtir a senhora no carnaval, né, porque eu ainda estou de luto. Eu falei, mas deixa eu te contar o que aconteceu, né, como eu vivi o luto dela. Ai, que bom que eu estava com tanta culpa, que bom que a senhora compartilhou essa história comigo, né, a gente foi pro carnaval, né, celebrar a vida e fazer assim, e isso é possível, né, eu ainda fiz um textinho, né, que no carnaval e no luto cabe tudo, né, assim, choro, lágrima, volta, né, e é isso, a gente tirar a culpa, e quando você tem, né, e ele teve chance, né, de ser cuidado, de ser paliado, como isso facilita esse luto, esse espaço de construção. Fácil não é perder as pessoas queridas, né? Mas as pessoas que se foram querem você bem, né? Na biografia dele, a gente sabe que ele estava muito mais feliz com as pessoas felizes, celebrando a vida dele, do que simplesmente não ter. E eu acho que as pessoas que tiveram a dupla fortuna de ter acesso a cuidados paliativos e a uma vida boa, que obviamente uma vida boa não cai do céu, é construída, a gente pode dizer que a morte nesses casos é o dia que vale a pena ser vivido. Aquele estudo, né? É o dia que vale a pena ser vivido. É aquele estudo de Harvard, de felicidade, né? Que aí ele fala de tudo, no final era ter uma rede de apoio boa. Claro. Então, ter uma rede, então que seja uma rede de apoio, né?
convencional, né? Com uma equipe profissional bem treinada, capacitada, acessível, e a sua rede de apoio que você construiu na vida, né? Você construiu. É sua família, seus amigos e seus colegas de trabalho, né? Às vezes são... É o que você está levando para esse dia, né? E é diz que isso dia a dia. Que foi quem tinha o maior índice de qualidade de vida, né? No final... né, era quem tem essa rede de apoio, mais do que ter tido sucesso, dinheiro, outras coisas. Ninguém lamenta o carro que não comprou, a bolsa que não comprou, né? Exatamente. A gente lembra as relações que não estreitamos, a inimizade que não desfizemos, né? É isso que a gente... E o cuidado paliativo também traz isso, né? Do olhar até da família, né? Entendendo aí a família cada vez mais estendida, né? Das pessoas que gostam de você e estão se importando naquele processo. E o luto, né? Porque muitas vezes a questão do luto complicado é uma coisa que a gente precisa também ter esse olhar do cuidado para as pessoas terem esse processo, né? Da vida, né? E que inclui morrer de uma forma mais saudável, né? Isso é importante. Cursos disponíveis nessa área de cuidados paliativos que o IMIP Educa está oferecendo. Pronto, falar um pouquinho, e vai ser para as pessoas que estão de fora do hospital, né? Então, a gente tem na plataforma do IMIP Educa um curso de cuidados paliativos na prática, né? Que a ideia é aprender a indicar cuidado paliativo e alguns módulos que estão por vir sobre comunicação, sobre abordagem do luto, sobre como organizar a farmácia de cuidado paliativo, que medicações precisam estar disponíveis. Então, a gente tem aí uma trajetória de aprendizagem, né? Uma trilha de aprendizagem dentro da plataforma do IMIP Educa. Esse não é só para médicos, esse é multiprofissional. E de quanto tempo? Aí você modula. Modula, porque a pessoa pode escolher a sua trilha, entendeu? Certo. A ideia é que a pessoa vá buscando dentro do que precisa para a sua realidade, certo. né? E de forma, como pós-graduação, a gente tem, né, com a parceria IMIP FPS, a pós-graduação Lato Sensu em Medicina Paliativa. Essa, a princípio, exclusiva para médicos, mais para frente a gente pensa numa multi, mas essa é para médicos, e a ideia é realmente formar o especialista em cuidados paliativos, né? Que a pessoa vá compreender o cuidado paliativo de uma forma realmente como especialista. E aí, acho que a riqueza dessa pós, porque a maioria das pós Lato Sensu que a gente tem hoje tem pouca prática, né? A ideia é que pelo menos 100 horas, né? Pelo menos 100 horas, porque a gente pode ofertar um pouco mais, caso seja do interesse do estudante, mas pelo menos 100 horas são práticas aqui dentro da instituição, em vários cenários, tá certo? Perfeito. Então é isso. Então vocês que estão nos assistindo, não percam tempo, vão beber dessa fonte. O IMIP tem um portfólio enorme, que eu tenho certeza que vai ter o curso que vocês procuram para ampliar a informação sobre cuidados paliativos. Se você curtiu esse conteúdo, acesse nosso site para ficar por dentro de mais materiais gratuitos, além de um curso que fará diferença na sua formação profissional. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter no site. Se você está ouvindo as plataformas digitais, a versão em vídeo está disponível no YouTube. Não deixe de se inscrever também no canal e seguir nossas redes sociais e interagir conosco.